Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez retornando aqui para falar do Livro dos Espíritos comentado para umbandistas. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 2, onde a gente falou dos elementos gerais do universo, no item 1, conhecimento do princípio das coisas, o item 2, espírito e matéria, item 3, propriedades da matéria. Agora no item 4 vamos falar do espaço universal. O espaço universal são apenas duas perguntas, tá? Pergunta 35, que é: o espaço universal é infinito ou limitado? Aí a espiritualidade responde: infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isto confunde a tua razão, bem o sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é a vossa pequena esfera que o podeis compreender. Supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância a que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que além desse limite há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito. Porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Então, o que Kardec pergunta? Lembra daquela primeira pergunta segunda pergunta que ele fala: o que é eterno e o que é infinito? A gente ainda está nisso, meus irmãos. Então ele pergunta: o espaço é infinito? E a espiritualidade diz: se ele não tivesse, se você colocasse limites a ele, o que haveria além disso? A gente vai depois, meus irmãos, ver uma figura aqui que vai explicar um pouco isso do que a espiritualidade fala. Então a gente não consegue ainda conceber o que é uma coisa ilimitada, né? Hoje a própria ciência, ela tem paradigmas que vão traçando determinadas concepções em cima disso e que não há consenso em cima dessas questões, o que a ciência mesmo fala. Vamos para a segunda pergunta, porque hoje a gente não vai falar muito sobre o espiritismo, porque a pergunta foi clara: o espaço é limitado ou infinito? A espiritualidade diz infinito. Então, vamos lá. A pergunta 36. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Aí, o item 2 ele tem uma ressalva. Todos esses princípios estão hoje comprovados pela investigação científica, mesmo no campo do mais ortodoxo materialismo. Veja-se o livro El Cosmo e sus siete estados de Vasiliev e Staniukowicz, editora Paz, Moscou. Então aqui ele vai falar um pouco da ciência. Então vamos buscar aqui um pouco do que a ciência fala hoje, né? De que é feito o universo? 70% de uma coisa chamada energia escura. 23% de matéria escura e 4% da matéria que a gente conhece. Então, meus irmãos, quando Kardec ele faz uma pergunta lá: o espaço ele tem vazios? Não. Existe algum espaço vazio nesse universo? Não. Tudo o que há no universo está composto de uma matéria que vocês não conhecem, mas hoje a ciência já conhece. É a matéria escura. E ainda há uma energia que, olha só, compõe 73% do universo, que é a energia escura. Vamos mais à frente. Então vamos lá. Eu busquei aqui essa fotozinha, né? Então aqui, ó, são 70% de energia escura, 26% de matéria escura e 4%. Os 4% são a matéria que a gente conhece, a matéria mesmo, tocável, palpável. Então, vamos lá. Energia e matéria escura. Pouco se sabe sobre essa misteriosa matéria e
E entendê-la é outro grande objetivo dos físicos atualmente. A existência da matéria escura é fundamental para explicar o comportamento das galáxias e aglomerados galácticos. É uma matéria invisível, mas que pode ser observada pela força gravitacional que exerce sobre os grandes corpos celestes. De acordo com os cientistas, aproximadamente 4% do universo é composto pela matéria convencional, 26% do universo é composto por uma matéria totalmente incomum, onde não residem prótons, elétrons e outras partículas que você já deve conhecer, a matéria escura. Energia escura, mais e o restante da expansão do universo. Isso só pode ser explicado pela energia escura, que, segundo algumas teorias, é uma espécie de gravidade repulsiva, o oposto da gravidade, que é atrair as coisas menos massivas para as mais massivas, causando a expansão cósmica e afastando as galáxias e os grandes astros uns dos outros. Essa ideia vem dos tempos de Einstein. O cientista mais famoso do mundo criou uma constante cosmológica, uma força oposta à gravidade que impedia que os planetas, estrelas e galáxias se colidissem uns com os outros por causa da gravidade. Então, o universo só pararia de expandir caso a energia escura viesse a não cumprir mais seu papel. Mas por enquanto, a matéria é a matéria do universo? Sim, o universo é composto principalmente pela energia escura, cerca de 70%, que assim como a matéria escura, é um grande mistério. O universo está se expandindo e cada vez mais rápido, e não vem dando nem sinais de diminuir, já que o universo está se expandindo mais rápido que a luz. Então vamos lá. Aqui seria uma galáxia. Tá? E aqui é o anel de matéria escura que faz com que essa galáxia se mantenha no lugar. Vamos para o próximo slide. Isso aqui, meus irmãos, é o que explica desde o Big Bang até o momento atual do universo. Então, depois eu vou tentar correlacionar isso daqui com a nossa Umbanda, tá? Então vamos lá. Pela ciência, nós vemos que existe um processo de explosão, onde toda a matéria que existia nesse todo, ela se vaporiza. Então existe um processo chamado inflação, que é a expansão dessa matéria pela explosão, mais rápido do que a velocidade da luz. Nesse processo, aí ocorre flutuações quânticas. Tá? Aí, depois desse processo, que você vaporiza, entre aspas, né, essa palavra aqui, a matéria que estava contida num ponto infinitesimal, ela passa por uma radiação de fundo de 400 mil anos depois, tá? 400 mil anos, ela cria uma radiação e esse processo se expande. Depois disso, essa matéria que ainda está vaporizada, ela não existia ainda a aglomeração, porque ela estava se expandindo tão rápido que as suas moléculas não podiam se atrair mutuamente. Então é a chamada Idade das Trevas, porque não existiam estrelas, não existia nenhuma luminosidade no universo. Então aqui eles falam, primeiras estrelas depois de 400 milhões de anos, tá? Então elas começam, na verdade, aqui é 400 mil anos, né? Elas começam a matéria começa a se agregar e se formar estrelas. Nesse processo, aqui a gravidade já está acontecendo. Depois ocorre esse processo de expansão que vem gradativamente a matéria se pulverizando no espaço. Pode ver que ela está mais aglomerada e gradativamente ela vai se afastando uma da outra. As moléculas vão se formando, as galáxias, planetas,
todo o aglomerado de matéria no universo, eles vão se aglomerando e se distanciando. Por quê? Porque a energia escura é o que mantém. Depois dessa explosão, o que aconteceu? Essas matérias foram impulsionadas. O que mantém essa matéria sendo repelida é a energia escura. Vamos aqui. Então vamos lá. Eu vou voltar um slide aqui. Esse aqui. Vamos lá. Vamos tentar correlacionar isso com a nossa Umbanda. E Deus estava na sua harmonia. Olorum estava dentro do seu entendimento. E aí, um belo dia, Olorum, ele quis se manifestar. Nesse processo que Olorum quis se manifestar, todo um cabedal da sua essência, as suas essências estavam dentro dele, certo? Depois desse processo, que as suas essências começaram, que ele quis se manifestar, as suas essências, por exemplo, o que foi essa explosão? Essa explosão foi fogo, certo? Fogo, radiação e elementos dispersos do universo. Então eu entendo que aqui na consciência estava Oxalá com Inhansã e Ogum. Por quê? Porque quando Olorum quis que a matéria se dispersasse no universo, a essência caótica de Inhansã começa a se manifestar. Ao mesmo tempo que há essa explosão caótica, Ogum começa a abrir caminho. Exu, que já era o todo, porque a partir daqui que a matéria se expande, cria-se o espaço-tempo. Ao mesmo tempo que os orixás vão se manifestando na criação do universo, Exu se manifesta e depois o universo vai entrando aqui. Nessa idade das trevas, é uma idade que você pode falar assim, olha, agora a lei está começando a funcionar. Tá? Porque Ogum e Ansan já trabalharam e Exu, agora Xangô começa a criar a lei material. E a partir daqui começa a se formar as estrelas. Então existe uma restrição aonde Xangô começa a trabalhar. Quando começa a nascer as primeiras estrelas, eu entendo aqui Iemanjá, porque ela começa a gestar na matéria. Aí, por exemplo, e aí cadê Oxóssi? Né? Oxóssi, ele é o conhecimento que se expande. Nanã é o conhecimento que também Nanã, ela é o Oxóssi é a misericórdia de Deus que funciona, é a energia do conhecimento universal. Nanã também funciona como essa questão do conhecimento, né? Oxum, ela já, quando você olha essa expansão da criação, Oxum já mostra a sua beleza, né, no que Deus quer manifestar. E Obaluaê e Omulu, ele já é a própria manifestação da matéria aqui. Então, é mais ou menos isso que eu vejo, meus irmãos, como a espiritualidade, como o nosso Olorum, que ele cria através da sua essência divina. E a partir daí, ele, em 13 bilhões de anos, ele continua se manifestando no universo. Então vamos lá. Então isso aqui, a gente já existia isso, né? Os antigos hermetistas fizeram uma coisa chamada árvore da vida. Então eles pegam aqui, ó, Olorum, Xangô, Inhansã, Ogum, Nanã, Oxóssi, Oxalá, que liga todos eles, Exu, Oxum, Iemanjá e Omulu, ou seja, o plano divino ao plano material, onde há um pilar
que restringe as coisas e um pilar que expande as coisas, e um pilar espiritual, tá? Que vai trazer todo o conhecimento, porque quando o Olorum nos cria e faz com que a gente descesse pelas essências dos orixás até chegar na Terra, até chegar na encarnação, ele faz com que nós cheguemos aqui para que depois voltemos para o caminho inverso até voltar para ele. Então, meus irmãos, eu vou dar mais uma explicaçãozinha, vai ficar um pouquinho, apesar de ser 2 perguntas, aqui é a árvore da vida, como os hermetistas fazem, né? Então a gente vai ter aqui a esfera do reino, tá? Nós temos o reino, ou seja, aonde Obalu, Aê, Omulu trabalham, tá? Depois eles ultrapassam esse véu material para um campo um campo mais espiritual, um campo aonde nós temos aqui a Yesod. Yesod é a Iemanjá, é uma representação. Iemanjá pode estar incluída nessa representação da árvore da vida, onde quer dizer a fundação, aquele que mostra todo antes de estar formado o reino material, né, existe um reino espiritual que molda tudo isso, tá? Aí depois disso nós vamos aqui, ó, para Rod, aonde nós temos o esplendor. Nesse Rod aqui nós podemos conectar a essa energia Exu. Ele tem uma função de limitador. Ele vai observar, antes de se formar as coisas, que energia vai formar cada coisa. Netsá é Oxum, ela é a vitória, aonde nós temos a beleza, o arquétipo das deusas, aonde você olha para todas as coisas e fala assim, olha, eu não preciso de mais nada a não ser você mesmo, e aqui eu cresço em emoção, em pureza, né? Depois nós temos Tiferet, que é a beleza, e a gente pode conectar nessa esfera aqui a energia de Oxalá. Depois, aonde pode ver que é uma energia central que liga todas as outras, né? Depois vamos para Gevurah, que é o rigor. Gevurah, ela a gente se assemelha muito com a energia de Ogum, tá? Depois de Gevurah, aqui nós vamos ter o arquétipo do guerreiro, tá? O rigor, essa força de caminhar, de potência. Depois de Hesed, a gente vai ter misericórdia, aonde a gente pode entender Oxalá, entender aqui Oxóssi. A gente é aquele rei misericordioso, aquele que cuida de todos. Aqui entra o arquétipo de Oxóssi. Daat ela representa o conhecimento. Aqui entra o arquétipo de Nanã, as matriarcas conhecedoras de todo o conhecimento da sua tribo, as matriarcas que estão detentoras do conhecimento. Quando chegamos aqui em Biná, a gente entende essa esfera, ela tem a energia do entendimento, tá? Aqui é o entendimento e ela é uma energia restritiva. Por quê? Porque é Xangô, onde a lei é aplicada. Você restringe, e é aqui que você também, essa esfera, é a esfera da onisciência. Depois nós temos Roquimá, que é a sabedoria. Só que é uma sabedoria que está dispersa num vulcão
de expansão, ou seja, por isso que ela é caracterizada por Yansan. E aqui é a coroa, né? Keter é a coroa, é a onipresença de Olorum. Então a gente tem Olorum, Yansan, Xangô, Nanã, Oxóssi, Ogum, Oxalá, Oxum, Exu, Iemanjá e Obaloaê Omulu. Tá? Então, aqui a gente vai entender um pouco dessa energia criadora. Quando Olorum cria o universo, eu vou voltar lá mais uma, quando Olorum cria o universo com Ogum abrindo o caminho, Yansan fazendo a dispersão de toda a emanação de Olorum, um período de Xangô, que era um período de restrição, que é a idade das trevas, porque não havia luz, e quando começa as primeiras estrelas, vai se começar o mundo das formas. Nanã já está com o conhecimento disperso no universo. Oxóssi também, esse rei criador, esse rei misericordioso, por isso que ele atua em cima de todas as coisas. Iemanjá formando as estrelas e formando toda a estrutura desse universo, né? Então, Exu criando toda... Vamos botar aqui Exu, esse araminho aqui, ó. Exu, ele cria toda a estrutura para que o universo se expanda. Então, quer dizer, a gente pega na ciência e naquilo que a gente acredita, a vontade de Deus, a vontade de Olorum em criar, em expandir, ser a força geradora, a força que nos traz para essa vida, para que nós possamos aprender, e nesse processo de aprendizado, entrar na matéria e retornar a ele, fazer esse caminho de Olorum a Omulu e depois de Omulu retornando para Olorum novamente. Meus irmãos, então que a gente possa entender um pouquinho dessa essência divina através da criação e a gente possa entender como essas questões do espaço universal, daquilo que criou o mundo. Então que a gente possa ficar com Olorum mais uma vez e que a gente possa ir para a outra parte. A gente termina o capítulo 2 aqui e vamos começar o capítulo 3. Fiquemos com axé, meus irmãos.